eu vim aqui te dar algumas dicas sobre como se proteger, especialmente se você for a uma igreja presbiteriana do Brasil nos próximos dias ou se você está em uma agora. Primeiro, não precisa ficar em pânico, apenas atento. Evite contato físico e não encoste as suas mãos no nariz, olhos ou boca, sem aperto de mãos, abraços ou beijos, especialmente na recepção da igreja. Evite aglomerações. Lave bem as suas mãos e antebraços, principalmente ao chegar de locais públicos, e abuse do álcool em gel 70%. Mantenha seu celular, relógio e itens de uso constante bem higienizados. E não compartilhe itens de uso pessoal. Use máscaras e, se você estiver com algum sintoma, procure um médico imediatamente. No mais, mantenha-se saudável, alimente-se bem e durma pelo menos 7 horas por noite. Lembrando que o vírus é transmitido pelo ar e pelo contato. Então, cuide-se e busque informações em fontes confiáveis. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, Alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Darei ao Senhor em todo tempo seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Graça e paz, meus irmãos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o momento em que nós adoramos o Senhor, em que a nossa comunhão é um pouco diferente, a nossa comunhão é virtual, mas ela é verdadeira, ela é real. Nesse tempo em que nós adoramos o nosso Deus em espírito e em verdade, e nós vamos iniciar o nosso culto nesta noite, lendo no Salmo de número 84, versos 1 a 3,
a palavra do Senhor que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. É na presença do Senhor que nós nos abrigamos e nos refugiamos. E é para nós uma alegria muito grande podermos estar na presença do Senhor em adoração e em louvor. Vamos orar ao Senhor nessa hora, vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, nosso amado Pai, nós te damos graça, Senhor. Te damos louvor e glória, Senhor, mais essa noite, em mais esta oportunidade, em que certamente em nome de Jesus o Senhor nos recebe, o Senhor nos acolhe e o Senhor aceita o nosso culto. Receba de fato, ó Deus, tudo o que nós temos feito, pois nós o fazemos pelos méritos da cruz do nosso Senhor. E estamos certos de que o Senhor por isso nos recebe e aceita a nossa adoração. E porque o Senhor nos ama, e porque o Senhor vem ao nosso encontro com graça e com misericórdia e bondade. Nós te damos, ó Deus, louvores e honras, pois o Senhor é o nosso Redentor, o nosso bom pastor, o nosso único Deus. Nós te adoramos e te bendizemos em o nome santo e precioso de Jesus. Amém. És a razão do meu cantar, rocha, abrigo em tempos de incertezas, minha esperança está em ti. A minha força refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar, rocha, abrigo em tempos de incertezas, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos e não me sinto mais sozinho, a paz comigo está. Mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia, canta. Posso confiar, aleluia, aleluia, canta. Posso descansar. És a razão do meu cantar, rocha, abrigo em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos e não me sinto mais sozinho, tua paz comigo está. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia, canta. Posso confiar, aleluia, aleluia.
descansar. Irmãos queridos, a palavra do Senhor Deus no livro dos Provérbios, capítulo 28, verso 3, diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse é o tempo, meus irmãos, em que nós podemos e devemos nos colocar diante do Senhor, confessando os nossos pecados, reconhecendo os nossos erros, nos apresentando diante dele com o nosso coração quebrantado. A palavra de Deus nos diz que o Senhor está junto daqueles que têm espírito contrito. E o Senhor abençoa o humilde. O Senhor concede o seu favor àqueles que se humilham na presença do Senhor. E eu quero te convidar a você se colocar na presença do Senhor agora com a sua família, diante do nosso Deus, confessando pecados, aí mesmo na sua casa, ajoelhe-se diante do Senhor, faça a sua oração, aí dentro do que for mais profundo no seu coração, em termos de sinceridade e de reconhecimento, porque todos nós carecemos da bondade de Deus, da misericórdia, porque nós somos imperfeitos, até aquele dia em que o Senhor Jesus haverá de nos apresentar ao Pai como igreja santa e inculpável e sem defeito. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, na expectativa de que o Senhor nos ouça pela Tua promessa e segundo aquilo, ó Deus, que o Senhor estabeleceu no Teu plano eterno de nos assistir com misericórdia e com reconciliação. Nós reconhecemos, ó Deus, que nós temos pecado contra Ti. Nós reconhecemos, Senhor, que temos falhado, temos deixado de cumprir a Tua vontade em muitos aspectos. Nós reconhecemos, ó Deus, que há em nós incredulidade muitas vezes, que o nosso coração fica soberbo em tantas outras oportunidades. Nós reconhecemos, ó Deus, que voltamos as costas para o Senhor e que negamos o Senhor em determinadas situações do nosso dia. Nós reconhecemos, ó Deus, a nossa imperfeição e oramos como aquele publicano na parábola do Senhor. Seja o Senhor misericordioso e propício a nós, porque nós somos pecadores. Oramos, ó Deus, na confiança de que o Senhor manifestará o Teu poder, nos perdoando segundo a Tua promessa, em o nome de Jesus. Amém. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra Ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sobre todos Tu és exaltado, Entronizado nos céus,
Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Meus irmãos, a palavra de Deus no livro dos Provérbios, capítulo 3, verso 9, diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E em obediência à palavra do Senhor, nós devemos ser fiéis na devolução dos nossos dízimos, e aqueles que têm melhores possibilidades serem generosos em fazerem as suas ofertas. É com esse recurso, ou com esses recursos, que a Igreja do Senhor vem se mantendo na sua missão, na sua assistência social, na evangelização, na edificação dos salvos. Então nós devemos honrar o Senhor, conforme diz a palavra, com os nossos bens e com as primícias das nossas rendas. É assim que o Senhor nos ensina, e é assim que nós devemos fazer como parte do seu povo, o povo da aliança no sangue de Jesus. Vamos orar a respeito disso. Em nome de Jesus, Pai bendito, nós queremos te dar graças, porque o Senhor tem abençoado o teu povo, e nós te suplicamos que o Senhor abençoe ainda mais aqueles que neste momento estão carecendo de trabalho, para que tenham uma fonte de renda. Seja o Senhor gracioso, ó Deus, para com aqueles que têm sido fiéis, e abençoe a tua igreja para que não falte recurso algum para que ela se mantenha neste mundo, trabalhando e honrando o nome do Senhor. Seja, ó Deus, conosco para que a administração desses recursos seja uma administração coerente com o teu querer, com a tua vontade. Ilumina, Senhor, as mentes da tua igreja para que o gasto desse dinheiro, desses recursos, seja um gasto para glorificar o teu nome, para te bem dizer conforme o teu querer específico para as nossas comunidades aqui na cidade de Cuiabá. Assim, Senhor, nós oramos, agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo e nós temos a oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, para prestar louvores, para glorificar o nome santo do nosso Deus, para ouvir aquilo que Ele tem para nós, através da leitura e da meditação da palavra. E nesse momento eu quero te convidar a louvar conosco, mas de fato, soltar a sua voz, em comunhão com os irmãos que estão aí com você, com os seus familiares, louvar ao nosso Deus, do mais profundo do nosso coração e com toda alegria. Vamos louvar? És bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia
misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom, aleluia. Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso. Que bom é termos a certeza de que o nosso Deus cuida de nós, que o nosso Deus está com as nossas vidas em suas mãos. Mesmo nesse período complicado que nós temos vivido, é evidente que às vezes a gente fica entristecido por conta de notícias, por conta de amigos, parentes que estão enfrentando essa doença, conhecidos, parentes que foram levados neste período. Mas mesmo assim nós temos certeza à luz da palavra que nada, absolutamente nada foge
ao controle das mãos do nosso Deus. E é por isso que nós nos reunimos, mesmo que virtualmente, com os nossos olhos fitos no céu, com a certeza de que de lá nos vem o socorro. Vamos continuar a louvar a esse Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego às tuas mãos, Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti,
Nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos pela forma como o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor tem cuidado das nossas famílias, ó Deus. Obrigado pela certeza que se renova nos nossos corações a cada manhã, a despeito das notícias, a certeza de que o Senhor está no controle, ó Deus. Por isso é que, mesmo nesse período, os nossos corações estão abertos para louvar ao Senhor, para glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Confiados no Teu amor. Deus, nós clamamos a Ti para que continue a cuidar de nós e cuidar dos nossos, ó Deus. Se tem algum irmão na nossa igreja, especialmente na nossa comunidade, na Memorial, na Aliança, que tem enfrentado dificuldades tanto de emprego como de saúde mesmo, nesse período, ó Deus, nós clamamos ao Senhor. Visite este lar com a Tua mão poderosa, Pai. Trazendo sustento, trazendo renovação de saúde. Ó Deus, visite, ó Pai, visite os irmãos das nossas igrejas, ó Pai, e os seus familiares. Nós confiamos em Ti, nós confiamos que Tu és o médico dos médicos, que o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ó Deus. Assim, ó Pai, novamente nós clamamos a Ti. Demonstre uma porção do Seu poder nas nossas vidas. Nós vamos meditar nessa noite no livro de Josué, capítulo 1. Vou fazer a leitura aqui dos versos 1 a 9, um texto da palavra de Deus que diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais.
Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que você andar. Amém. Nós vamos orar. Pai Santo, nós estamos diante dessa maravilhosa palavra do Senhor. E nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, a fim de que nós consigamos compreender as maravilhas da lei do Senhor e a tua vontade específica para as nossas vidas e a vontade do Senhor para a tua igreja. Oramos agradecidos e esperançosos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há boas músicas que sempre nos levarão a refletir um pouco mais profundamente nas coisas de Deus. Deixe-me citar 2 exemplos para vocês. O primeiro é uma música que nós cantávamos lá no final do século passado, mais precisamente a partir de 1998, uma música que faz parte do primeiro CD gravado por aquele pessoal lá de Belo Horizonte, do Diante do Trono, e aquela música, num determinado momento bastante emotivo, diz o seguinte: como é bom poder pertencer ao Deus de amor, como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar que o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Um segundo exemplo já é uma canção mais recente. Nós ainda cantamos essa música nas nossas igrejas, a famosa canção Deus de Promessas, onde nós, num determinado momento da canção, dizemos o seguinte: posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Alguns corrigem, também de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a tua palavra vai se cumprir. As 2 canções falam da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. E é esse o assunto do texto que nós acabamos de ler, aí do livro de Josué. E baseado nessa passagem que nós acabamos de ler, eu gostaria de extrair algumas lições bastante evidentes a respeito da fidelidade de Deus e das promessas do Senhor. Em primeiro lugar, Deus realmente tem uma palavra empenhada que Ele vai cumprir fielmente. Vejam aí os versos 1 a 3, quando nós lemos assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. E reparem também no que o Senhor diz a Josué no verso 6. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Deus está falando aqui, meus irmãos, da terra que Ele prometeu a Abraão nos seguintes termos. Você se lembra? Gênesis capítulo 13, versos 14 e 15. A palavra do Senhor que diz assim: Abraão, erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre.
era uma promessa que o Senhor Deus havia feito e que estava agora às portas de se cumprir, mas havia um problema. Moisés, o grande libertador, o grande líder, o grande condutor daquele povo de Deus, estava morto. E agora? Como é que Deus cumpriria essa promessa? A resposta é muito simples e está aí no texto. O Senhor cumpriria a sua palavra por meio do servo de Moisés, do auxiliar de Moisés, que nós conhecemos como Josué. E como nós vimos agora há pouco, no verso 6, o Senhor disse: você, Josué, você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então o Senhor Deus tem uma palavra empenhada que Ele vai cumprir. E a respeito disso, eu gostaria de tecer algumas observações a respeito dessa fidelidade do Senhor. Em primeiro lugar, Deus mantém a sua palavra empenhada sob juramento. O Senhor prometeu e Ele haverá de cumprir. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, diz a palavra do Senhor lá no livro dos Números. Porventura, tendo Ele prometido, não fará? Deus tem uma palavra empenhada sob juramento e vai cumprir. A segunda observação é que Deus não precisa de que nós reivindiquemos de forma respeitosa o cumprimento das promessas. O Senhor está trabalhando para cumprir essas promessas que Ele fez. A sua palavra empenhada, Ele haverá de cumprir. Nós nos lembramos, por exemplo, de Isaías capítulo 66, verso 4, que diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Então o Senhor Deus vai cumprir sua promessa. Não precisamos desrespeitosamente reivindicar isso. Uma terceira observação: nós podemos reverentemente orar fundamentados na palavra empenhada de Deus. A história aí é um pouco diferente. Nós podemos orar ao Senhor com base nas promessas e, na verdade, nós fazemos isso em diversas situações. Por exemplo, nós fazemos isso quando confessamos pecados, porque nós nos apresentamos diante de Deus confiados na promessa que Ele nos fez de restaurar a comunhão nossa com Ele, por meio da sua misericórdia, em nome de Jesus. Então nós estamos, num certo sentido, fazendo uma oração com base, com os pés fincados numa palavra empenhada do Senhor. E uma quarta e última observação: Deus quer apenas que nós esperemos nele. Só isso que o Senhor Deus requer de nós. E é o que faz, por exemplo, o salmista no Salmo 130, verso 5, quando ele diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Em segundo lugar, meus irmãos, as promessas de Deus atendem a um plano minuciosamente arquitetado na eternidade. Nós já temos dito insistentemente que Deus está no governo. Não há qualquer vento na criação que surpreenda a Deus. Deus não é pego de surpresa com absolutamente nada. Em vez disso, o Senhor permite e ordena e determina todos os acontecimentos de acordo com o seu plano. O texto que nós estamos olhando aqui de Josué trata da conquista da terra e do estabelecimento de Israel como uma nação. E este foi um plano estabelecido no céu para ser concretizado na terra. Deus planejou, Deus prometeu e Deus haveria de cumprir. A nação de Israel serviria aos propósitos soberanos de Deus. Por exemplo, Israel seria um exemplo de como Deus se relaciona com os seres humanos na base da aliança, do amor, da graça, da fidelidade e da autoridade. Israel seria também um emblema de santidade e de justiça. É uma espécie de oásis da verdade num mundo de mentiras. Israel ainda prepararia o mundo para a chegada do Redentor. Estaria por meio da sua vida, da sua religiosidade e até mesmo do seu profetismo preparando o mundo para a chegada daquele que haveria de ser o Salvador. E Israel seria o palco da atuação do Messias, do Emanuel, do Salvador e do Príncipe da Paz.
Percebam que o cumprimento da promessa é algo inevitável. Deus as cumpre por causa do seu governo, por causa do seu plano e por causa do seu poder. Deus não falha. Agora, observe também que o maravilhoso disso tudo é que, de fato, as promessas do Senhor fazem parte de uma agenda de Deus previamente preparada para a realização do seu projeto. Mas essas promessas foram feitas a nós, povo do Senhor. As promessas se cumprem na medida em que Deus realiza o seu plano e, ao mesmo tempo, nós somos ricamente abençoados. Olha que bênção. Todo mundo ganha. Deus realiza o seu projeto, nós somos favorecidos e Jesus é glorificado. E em terceiro lugar, meus irmãos, há promessas de Deus que estão condicionadas à nossa obediência. Essas promessas são conhecidas como promessas consequentes ou bênçãos condicionais. Tratam-se de promessas que Deus cumpre mediante a satisfação de certas exigências. E um clássico exemplo nós encontramos em Isaías 58. Ali Deus está combatendo a atitude dicotomista de Israel, porque os israelitas estavam se expressando de uma forma muito piedosa, muito devotada, muito religiosa, e no texto através do jejum, mas eles viviam de uma maneira muito distante do Senhor. Eles viviam longe de Deus no comportamento. Na religião, próximos, mas no comportamento do dia a dia estavam distantes. Havia uma dicotomia, uma diferença de atitudes ali. E nesse contexto de advertência, Deus apresenta um pacote de bênçãos aos israelitas, caso eles voltassem a obedecer certos mandamentos específicos. E uma chave para a gente entender essas promessas consequentes de Isaías 58 encontra-se lá nos versos 9, 10 e 14. Eu vou deixar essa como tarefa para casa. Depois que terminar o culto, você leia Isaías 58 e veja lá as promessas consequentes. E a chave para você entender está lá nos versos 9, 10 e 14. Nós encontramos também um outro típico exemplo de promessas consequentes em 1 de João capítulo 1, verso 9, quando nós lemos ali: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então percebam que Deus não pode perdoar uma pessoa que não se coloque diante dele confessando e reconhecendo pecados. Há uma promessa de perdão, mas há uma condição, que é o quebrantamento, que é a confissão de pecados, que é o reconhecimento da inadequação perante a face de Deus. No nosso texto base aqui, lá de Josué, nós também temos promessas consequentes nos versos 7 a 8. Está escrito assim: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então você prosperará e será bem-sucedido. Note que o sucesso de Josué está relacionado com a conquista da terra da promessa. Deus iria cumprir a sua promessa, mas era imperativo que Josué atuasse em conformidade com a lei de Moisés. Nenhuma promessa, irmãos, pode ser vista ou esperada fora do conceito da aliança. E nessa aliança, o Senhor Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Mas nessa aliança, nós também devemos ser fiéis à palavra e ao chamamento que recebemos para estar no regaço do nosso Deus. Eu quero concluir lembrando você que Deus tem incontáveis promessas reveladas nas Escrituras. Muitas promessas já foram cumpridas, outras tantas irão se cumprir. Essas promessas dizem respeito a nós,
povo escolhido de Deus, em graça e misericórdia. O Senhor Deus vai cumprindo o seu plano na medida em que vai também cumprindo as suas promessas, a sua palavra empenhada a nós. A nós cabe apenas aguardar essas promessas no exercício da fé, que nada mais é do que a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E mesmo que os nossos olhos não vejam o cumprimento de muitas promessas, o Senhor continuará sendo Deus e o Deus que nunca falhou e jamais falhará. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Isso está, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo
Santo Deus, nosso Pai bendito, em nome de Jesus, aceita, Senhor, a nossa oração, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa consagração de vida. E nós queremos, Senhor, te dar graças porque o Senhor tem abençoado a nós, a tua igreja, o teu povo, ao longo de toda a história redentiva que o Senhor mesmo traçou na eternidade e está cumprindo dia após dia até a consumação dos séculos. Os nossos olhos têm visto, Senhor, na história bíblica. Os nossos olhos têm contemplado isso também na história de irmãos do passado e até na nossa própria história pessoal, na história da nossa igreja, das nossas famílias. Nós te bendizemos, ó Deus, porque de fato o Senhor nunca falhou e jamais falhará. Mas também nós admitimos, Deus bendito, que em tantas oportunidades, em tantas ocasiões, nós somos falhos e nos desesperamos, Senhor. Nos esquecemos da tua promessa. Em circunstâncias como essas, ó Deus, que é necessário para cada um de nós trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e a esperança nossa é alimentada pela tua palavra empenhada, e por isso nós oramos. Permita, Deus, que nós jamais nos esqueçamos da palavra do Senhor, e como salmista, nós esperemos na palavra do Senhor. Abençoe, ó Deus, o teu povo nesta semana. Nos dê, Senhor, uma semana de vitórias. Sê com cada família, com cada irmão. Guarda-nos, ó Deus, nesse tempo de doença, de pandemia. Seja, ó Deus, com cada um daqueles irmãos que têm sofrido os efeitos dessa pandemia, seja no corpo físico, seja nas finanças, na empresa, onde quer, nas emoções, onde quer, ó Deus, que isso tenha atacado, fragilizado o teu povo, nós clamamos ao Senhor que intervenha com graça, com poder e com misericórdia e nos assista, Deus bendito. Nós precisamos da intervenção graciosa do Senhor, porque só no Senhor é que podemos esperar, com certeza de vitória. Ouve-nos, ó Deus, a oração. Atenta, Senhor, ao nosso clamor e dá-te pressa em socorrer o teu povo, em o nome de Jesus. E agora, meus irmãos e irmãs, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos vocês e sobre todos aqueles que confessam o nome de Jesus verdadeiramente, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou, envolveu-me em seu amor, na cruz por mim se entregou. Nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou, envolveu-me em seu amor, na cruz por mim se entregou. Sua dor sarou-me, seu sangue libertou. Cantarei ao Senhor que sua vida doou, que amou sem limites por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor.
Salvador sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor e sua vida dou, que me amou, diz por mim, se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Cantarei ao Senhor que sua vida dou, que me amou sem limites por mim, se entregou. Cantarei